Bom, vamos iniciar. Vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Sim. Sim. Ah, legal. Então, hoje a gente vai falar um pouco da modelagem de dados usando o ML, né? Entidade de relacionamento, o ML. E ele vai fazer um pouco de uma associação com aquilo que a gente já viu na modelagem banco de dados relacional e tudo mais. Aqui a gente vai estar falando um pouco de linguagem de programação orientada a objeto, né? Que ela também utiliza a parte de relacionamento e tudo mais. Então, ela faz uma certa associação com a modelagem de dados direta no banco de dados, né? Mas antes disso, eu queria comentar com vocês sobre a prova, né? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação a alguma questão, né, a gente pode esclarecer, né? Então, a gente tinha uma primeira questão que começava das 6, porque até às 5 a gente tinha a parte de dados pessoais, né? E aqui a gente tem essa questão, né? Então, um sistema gerenciador de banco de dados é um software que possui muitas funcionalidades, entre elas a gente pode destacar, né? Permite aos usuários pesquisar para encontrar uma determinada informação, né? A gente comentou isso aqui na aula que poderia ter através de próprios comandos SQL ou fazer algumas pequenas rotinas que poderia usar direto no banco de dados, né? Então essa aqui é verdadeira, né? Podem gerar relatórios com diversas informações. A gente falou bastante de apoio à decisão, né? Então gerar relatórios também é verdade. Protegem e recuperam os dados em caso de falha em software. A gente viu isso aqui, que existe o sistema gerenciador de banco de dados, faz esse controle, né? Permite o compartilhamento de dados e o controle da redundância. Então, todas são verdadeiras, né? É a resposta a E, né? Ficou alguma dúvida daqui, pessoal? Então, aqui a correção da prova, ela dá um posicionamento para a gente, né? De como foi o acerto, de como foi o erro, né? E a gente vê aqui que muitos de vocês, uma grande maioria, 39, né? Colocou só a 1 e a 4. Então deve ter ficado alguma dúvida com relação a que no banco de dados você pode gerar relatório, protege para recuperação de dúvida, né? De recuperação de falha. Então, deve ter ficado alguma deficiência aqui na explicação, né, durante as aulas, mas para a gente, todas essas daqui são verdadeiras, tá? O banco de dados ele é bastante completo e ele pode trazer todo esse tipo de funcionalidade para a gente, tá? Professor, eu fui um desses que ficou em dúvida, que agora eu não... Tá. Entre a 1 e a 4 e todas corretas. Eu lembro como eu cheguei a marcar uma, depois eu voltei de novo e revi. Agora, eu não sei se realmente eu deixei, o que eu marquei todas, porque todas pareciam corretas, só que eu tive essa dúvida também. Tá. Mas agora ficou claro para você das funcionalidades do banco de dados? Sim. Eu acho que o que pode ter gerado mais foi a 2, né? Podendo gerar relatórios, né? Mas existem possibilidades de você gerar relatórios direto do banco de dados
sem fazer nenhuma programação, né? A gente tem um banco de dados simples, né, que é o Access, né? O Access ele tem um próprio relatório ligado a ele, então você pode gerar relatório, tá? Então, mas mesmo o banco de dados mais complexos, você tem todas ferramentas de gerar relatórios, tá? Então, aqui nesse caso aqui seria o mesmo todas as corretas, tá? Mas é claro, o importante para a gente fazer esse comentário da prova é para isso, é para tirar onde foi o ponto da dúvida, né? Aqui eu imaginei, quando eu fiz a análise aqui, que eu vi que um grande número ficou só entre a 1 e a 4, eu imaginei que o que dava pegando deveria ser a parte de relatório, tá? Mas o importante é esclarecer e ter o aprendizado, tá? Essa daqui, né, a 7, né? O levantamento de requisitos é o primeiro item a ser realizado em um novo projeto e para atingir esse objetivo, são necessárias entrevistas para entender e documentar as necessidades solicitadas pelos usuários, conseguindo, dessa forma, começar a elaborar o desenvolvimento do software desejado. Analise atentamente as alternativas e marque a correta que demonstra o conceito de requisitos, né? Então, a correta é a C, é um conjunto, um requisito é uma condição ou capacidade que um software deverá possuir, é um levantamento e uma análise das necessidades às quais o sistema precisa atender, né? A gente teve muita resposta na opção B, né? 21 respostas na opção B, né? E se a gente voltar aqui, é um requisito, é uma descrição detalhada de cada item e componente da tabela. Quando a gente faz o requisito, a gente não está pensando ainda em tabela, né? A gente tá levantando dados, né? Então, aqui também, como a gente deu nas aulas, deu muita ênfase para a tabela, para já a parte final, pode ter gerado algum entendimento equivocado aqui, mas o requisito mesmo é o levantamento que você faz das necessidades do sistema. Você não está nem pensando em tabela nesse momento do requisito, tá? Depois que você vai começar a fazer o seu desenho lógico, depois que você tiver todas as solicitações, as necessidades trabalhadas, levantadas, né? Tranquila essa questão, pessoal? Essa outra questão era uma questão para completar. Essa questão era uma questão para completar, né? Então, é um sistema gerenciador de banco de dados, ou simplesmente SGBD, é um conjunto de softwares, né, que possuem o objetivo de gerenciar as informações armazenadas em um banco de dados e devem organizar, controlar e dar proteção, né, às informações do banco de dados, né? Então, aqui o que poderia dar um pouquinho de dúvida, um conjunto de software, mas é aquilo, são vários aplicativos ou vários softwares que trabalham em conjunto dentro do sistema para poder... Ele tem função de proteger, tem função de backup, tem diversas funções, né? Funções de acesso, função de controle de integridade. Então, é um conjunto de softwares, tá? Aqui a gente também teve um número grande de opções na letra A, né? Mas aqui, se
dá para fazer uma relação e não teria assim muita coisa para errar. Essa questão aqui eu acho que era mais um ponto de atenção do que de entendimento, né? A outra questão, a, a parte da modelagem de dados relacional, ela baseia-se na ideia de que as informações em uma base de dados são representadas em tabelas ou entidades. Desta forma, podemos considerar, né? Atributos são linhas de uma tabela? São linhas de uma tabela, os atributos, pessoal? O que são os atributos, vocês lembram? São as características? Alguém? Sim, é. Então não são linhas, né? Todas as linhas de uma tabela também são conhecidas como categorias? Acho que não, né? Qual que é o nome das linhas? É tupla, não é? Cada informação cadastrada em um banco de dados é uma tupla? Não. Tupla é a linha toda, né? Registro inteiro, né? Não a informação cadastrada. Um campo ou atributo é a coluna da tabela, né? Conhecida também como categoria, né? Essa é verdadeira, né? Um conjunto, um registro é um conjunto lógico de campos que são conhecidos como tuplas, tá? Registro, essa daqui já completava a informação. Então aqui a 4 e a 5 são as corretas, tá? Da mesma forma, a gente teve bastante distribuída. Quando tem esse tipo de questões, quantas são as verdadeiras, tal, isso aqui pode gerar bastante dúvida, né? Então, porque as questões normalmente elas são preparadas para não ficar muito evidente qual é a resposta, né? Então a gente precisa dar uma validadinha e pensar um pouquinho em cima de cada definição, tá? Mas essa aqui a resposta é a E, tá? Na 10ª, né? O sistema de apoio à decisão são sistemas que ajudam a análise de informação do negócio. Com a constante concorrência entre as empresas, atualmente os administradores utilizam essa tecnologia para diversas finalidades em suas companhias. Então, quer dizer, a gente tem o sistema de apoio à decisão, os gerentes, diretores utilizam essas informações, né? E a informação aqui correta é ajudar os gestores a tomar decisão e apontarem existentes, né? E até futuros problemas que possam ocorrer. Então, o sistema de apoio à decisão é para isso, né? Ele vai trazer as informações históricas da empresa, né? Aquilo que aconteceu num período de tempo, para que você possa trabalhar com a informação, para que você possa investir no seu negócio, né? E também você pode começar a entender como vai ser o futuro, quer dizer, você pode acompanhar se as suas vendas estão caindo, né? O que eu preciso fazer, né? Então é o que ele fala aqui, e até definir futuros problemas que podem acontecer. Se as minhas vendas estão caindo, eu tenho que tomar alguma decisão, porque minha empresa, eu vou começar a ter prejuízo na minha empresa, né? Então, a resposta aqui é a C, né? Aqui a gente teve um número grande aqui de acertos nessa daqui, então, a princípio,
vocês tiveram esse entendimento também, tá? A 11, o sucesso do banco de dados começa muito antes do desenvolvimento do software, né? Então é aquilo que a gente já falou em questão anterior, o levantamento de requisitos e tudo mais, né? Então, várias etapas devem ser realizadas para atender às expectativas e necessidades do cliente. Uma etapa principal é entender o domínio do problema antes de efetivamente desenvolver o software, né? Então, isso a gente conversou bastante sobre isso. Não adianta a gente já sair desenvolvendo se a gente não entendeu qual o problema que o nosso cliente ou o usuário quer que a gente desenvolva ou resolva, né? Analise cuidadosamente os itens e marque a alternativa correta que demonstre o objetivo, né, de entender o domínio do problema, tá? Então, aqui a resposta é: ajuda a equipe de desenvolvimento a compreender as questões relacionadas com a construção do sistema. Quer dizer, você faz todo o levantamento, né? E se tiver um bom levantamento, entender o domínio do problema. O que é? Você entender o problema que você vai fazer. Não adianta você começar a desenvolver alguma coisa se você não entendeu qual que é o problema que precisa ser resolvido. E esse levantamento, o que ele faz? Ajuda a equipe de desenvolvimento a compreender as questões relacionadas com a construção do sistema, né? Então, você entender o problema, a partir daí, você vai pensar numa solução, vai desenvolver um banco, vai desenvolver uma aplicação e tudo mais, né? Aqui também a gente teve um número grande de acertos, né? E aqui é interessante esse tipo de estatística, que a gente começa, eu digo, o professor, começa a entender o quanto conseguiu chegar até vocês na explicação, né? E que teve o entendimento, né? Então, é bem legal esse tipo de estatística aqui, né? A 12, esses três autores, né? Eles falam que um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Um banco de dados possui diversos componentes, entre eles podemos citar as tabelas, que são compostas por diversos registros, isso é certo, né? Os registros, que são compostos por bancos, aqui ele está falando o que a gente tem no banco de dados, né? Os registros, que são compostos por diversos campos, os campos, que podem ser classificados como categoria de informação, os dados, que são os itens armazenados no banco. Então, ele fala aqui para a gente citar, e aqui todas são corretas, né? A gente também teve um grande número de acertos aqui, né? A 13, a relação entre tabelas se dá através da cardinalidade, né? Então, aquilo que cardinalidade é aquilo, 1 para 1, 1 para n para n, né? A cardinalidade é um número que expressa o comportamento, número de ocorrências de determinadas entidades associadas a uma ocorrência da entidade em questão por meio de relacionamento. Sobre o relacionamento às tabelas, é correto afirmar que todo relacionamento em tabela é sempre n para ele? N para n não, né? Todo relacionamento em tabela é sempre 1 para 1? Também não, né? Cada relacionamento deve ser analisado para que seja possível definir a cardinalidade, é isso, né? Então, a gente não pode ter uma regra, tudo n para n, tudo 1 para 1, né? Somente o usuário do banco de dados pode determinar o relacionamento, quer dizer, o usuário não vai determinar nada, quem vai determinar isso é o desenvolvedor, o administrador do banco de dados e tudo mais, né? E essa daqui também, não há diferença entre 1 para n, n para n, claro que existe diferença, né? Então aqui também teve um grande número de acerto, né? 54 acertaram, né? A 14, né? O objeto básico de um modelo de entidade de relacionamento
é uma entidade ou tabela que representa alguma coisa do mundo real e que possa ter informações para serem armazenadas. As informações, por sua vez, podem ser classificadas por categorias, sendo que esses campos de entidades ou tabelas, podemos apontar um dos campos como um campo-chave da tabela. Então, marque a alternativa correta, né? Então, aqui ele fala os principais, né? Aqui, nas alternativas, eles citam vários tipos de chaves, né? Mas os principais mesmo são a chave primária e a chave estrangeira, né? Esse a gente deu bastante ênfase na aula, né? A gente citou os outros, citou a chave composta, aqui chave mestra nem é, né? Chave única, essa aqui chave simplificada, a gente falou, chave composta, mas os principais são a chave primária e a chave estrangeira, tá? Aqui a gente teve apesar de ter um grande número, mas alguns de vocês saíram um pouco fora da chave primária e a secundária. Então, se vocês lembrarem bem o que a gente falou na aula, aquela parte, principalmente quando a gente falou da chave estrangeira relacionada à chave primária, sempre precisa ter essa relação, então essas duas são mesmo as mais importantes, né? E a 15, né? Ele dá aqui para a gente colocar verdadeiro ou falso. Então, uma chave primária é obrigatória nas tabelas. Isso a gente concorda, né? Mas existe a possibilidade de deixar o seu valor como nulo, inserindo o valor da chave somente nos momentos de pesquisa do banco de dados. Isso aqui eu não lembro da gente ter falado nenhuma vez, né? Você não pode deixar o valor nulo, porque ele precisa ter um valor. Então, essa primeira aqui é falsa, né? Uma chave secundária tem como objetivo o conjunto de várias chaves primárias. Não é isso, né? Uma chave secundária, ela é uma chave da outra tabela, é uma chave estrangeira, né? Que ela vai ter um relacionamento com a chave primária, tá? Então também é falso. Uma chave estrangeira é a chave que obrigatoriamente é uma chave primária em uma tabela, em uma outra tabela, e deverá ser relacionada com a tabela que possui a chave estrangeira. É isso aí, né? Então, você tem o relacionamento da chave primária com a estrangeira, então essa é verdadeira, tá? Então, aqui a gente também teve uma pulverização das respostas, né? Mas aqui, olhando aqui, a gente teve bastante que colocou a C e a A, né? Mas ficou claro, né, pessoal, essa definição das chaves aí, né? Alguma dúvida que vocês queriam comentar? Ou agora fica fácil? Deu para entender, sim. Ah, legal, legal. A gente sabe que, de alguma forma, né, para que vocês comecem a trabalhar com banco de dados, com programação orientada a objeto, para ser um bom profissional, a gente não pode ter só a parte prática, a gente precisa ter o conhecimento teórico. Essa parte da disciplina, que é teórico, é muita informação, então às vezes é difícil guardar. Mas quando vocês têm essa base teórica, depois começa com a parte prática, aí vocês vão começar a relembrar da teoria. O duro é você começar direto com a parte prática e não fazer nenhuma relação com a teoria, né? Mas no geral vocês foram bem. No geral não foi complicado não, tá?
O que eu queria mostrar para vocês agora, eu tô instituindo, né, um top 10 em pontuação de vocês, né? Então, toda semana eu vou trazer aqui uma pontuação de vocês no top 10, né? Então, nessa semana, né, a gente está nesse ponto aqui, tá? O Felipe está por aí? Acho que não, né? O Felipe já tem 6.770 pontos, né? Então, vocês veem, olha, o pessoal tá indo firme, né? A Thaís está aí, né? A Thaís está em sexto, ó. Quero ver você em primeiro, viu, Thaís? Pode deixar. Pode deixar, né? Então, ó, aqui onde que a gente acumula ponto, né? A gente tem aqui a parte da pontuação, né? Você vê, ó o Thiago. O Thiago acertou, tirou 1.000 na prova e mesmo assim ele não está em primeiro, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, o quanto a representatividade da prova dá com relação à aprovação, né? Então, vocês fazendo as atividades, né? Atividade virtual, todas aquelas que tem no AVA, aquelas questões do AVA e tudo mais. Atividade transversal, é o desafio nota máxima, são aqueles EDs, né? Aqueles cursos curtos que vocês têm para fazer, tudo isso acumula ponto, né? Então é interessante vocês chegar aqui, por exemplo, o caso do Felipe, né? Mesmo o caso de quem está com 5.000 pontos aqui, o caso da Isabela, né? Vocês precisam 1.500 na avaliação das duas provas. Se na outra prova ela tirar 800, né? Que 800 vai ser acertar duas questões da prova que vale 4.000, ela já está aprovada, porque 800 somando com 5.227, ela já vai chegar com 6.000 pontos, está aprovado. E acertando duas questões na próxima prova, que vai valer 400 pontos cada questão. O total da prova é 4.000 pontos, né? Então, a própria Thaís. De 10, pronto, já tá aprovado, entendeu? Então, o importante, aquilo que a gente fala essa metodologia de aprovação da Anhanguera, né? É isso, é fazer todas as atividades, né? Então, eu não tenho preocupação com o pessoal top 10, né? Eu quero que vocês todos fiquem aqui no top 10, né? Eu quero que fique todo mundo aqui, né? Mas a minha preocupação está aqui, né? No final da tabela, né? Não coloquei os nomes aqui porque... Então, pessoal, ó, quero ver vocês concorrendo aqui pro top 10, hein? Quem está aqui no 11, eu quero ver subir, hein? Vamos lá, hein? A semana que vem eu quero ver vocês na pontuação aí. A minha preocupação está aqui. Então, é o que eu comentei. O ideal seria que vocês estivessem com 3.000 pontos, né? E esse pessoal aqui, ó, vocês veem, ó, esse aluno, ele não fez nada de atividade virtual, né? Ele está com 1.700. Ele vai ter que fazer bastante para chegar nos 3.000 pontos, né? Esse outro aluno até fez alguma coisinha, 85 de atividade virtual, ele deve ter feito um exercício, 2 no máximo. Então, a preocupação é aqui, né? Se alguém de vocês estiver por aqui, comece a fazer atividade, né? Tem alguns alunos que não fizeram prova. Se tiver com uma pontuação boa e vai fazer a prova B2, tirar uma nota boa na B2, de repente não precisa nem fazer a B1. Se tirar 1.500 na B2 e fizer todas as atividades da atividade virtual, atividade transversal, muito provavelmente vai chegar nos 6.000 pontos, né? Professor, Oi.
infelizmente eu zerei nessa primeira prova. Eu ainda tenho como recuperar? Tem, então, é aquilo que eu falei. Se você tiver bem de pontuação das atividades, a outra prova vai valer 4.000 pontos, tá? Você precisa tirar 1.500 de nota de provas. Então, vamos dizer, você tirou 0 nessa que você não fez. Você vai ter Sim. oportunidade de fazer a substitutiva, né? Porque você não fez, não é que você zerou, você não fez a prova. Então, tem a substitutiva que você pode fazer e você pode tirar nota. Mas você não precisaria nem fazer essa prova se na prova, na B2, você tirar 1.500 pontos, né? Que é o mínimo para aprovação, e fazer as atividades, né? Fazer as atividades do AVA. Ó. Tem vários colegas aqui que não fizeram nada do AVA. O colega Eu que sou um tirou... deles. É? Eu sou um deles, infelizmente. Eu Mas entrei uma vez no desafio nota máxima e consegui 500 pontos. Eu tenho É. que ficar visitando ele para ganhar mais pontuação, é isso? Sim, sim, toda semana. Toda semana sai exercícios para serem feitos, né? Dentro do seu AVA tem lá aulas de ED, né? São cursos de ED, são cursos curtos, você faz, você ganha ponto também. Tem o desafio nota máxima, tem as atividades no AVA, né? E o importante é fazer todas as atividades que tem no AVA, entrar no AVA, fazer. Você é do primeiro semestre? Eu sou do primeiro semestre. Ah, então. Então, é que aquilo, você não conhece e não teve tempo da gente conversar, do coordenador conversar tudo, né? Mas para todos vocês que não precisam entrar no AVA, para cada... É um método de aprovação da Anhanguera, né? O que é? Você fazer atividade virtual lá, em todas as aulas, você tem exercícios para serem feitos, né? Se quem tiver dúvida, depois me passa a mensagem no WhatsApp, tudo a gente conversa particularmente, eu posso abro a página para mostrar se tem dúvida de acessar. Eu não tenho a mesma visão que vocês têm do aplicativo, mas tem alguma coisa parecida que eu posso mostrar, tá? Então, não deixem de fazer as atividades. A aprovação nossa não é só prova. Tem atividade de sala de aula, que é a atividade do professor. Eu sempre passo uma atividade. Esse bimestre 1 aí, eu dei muitos pontos, né? Porque estava todo mundo com problema de acessar, tal. Alguns fizeram, alguns não fizeram. Então, aí, ou esse aluno que está aqui com 0, muito provavelmente, depois, quando eu dei a pontuação, ele não tinha acessado nada. Então, quem não acessou nada, eu acabei não dando ponto, né? Mas a maioria tem os 800 aqui, a maioria não entregou. Agora, na B2, eu vou ser bastante rígido com pontuação, né? Então, hoje, no final da aula, já vou passar uma atividade para vocês, e aí vai acumulando ponto, tá? Ô, professor. Oi. Eu fiz tudo que você pediu na atividade de sala de aula e você não colocou ponto no meu. Eu fiz tudo. Tá super ruim, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Eu fiz toda a atividade que você pediu e você não colocou a minha pontuação. Ah, então... Você não reclama? Ficou 200. Oi? Né? Você reclamou? Não, é porque eu tô vendo agora, entendeu? Ah, tá vendo agora? Tá. Você corrigiu então, tudo, eu tô vendo me e o passa um Fibra não tá. tá? Me passa um e-mail que aí eu regularizo, tá? Tá. Pode ser que eu tenha comido bola. Por isso que é importante. Por que é importante vocês ficarem de olho na pontuação?
Vocês imaginam, são 200 alunos que eu tenho que lançar. Não são só vocês das quase 70. Eu tenho os cinco dias da semana. Então, com certeza, é difícil acertar. Então, por isso que é importante vocês ficarem de olho, vocês conseguem. Essa pontuação que eu estou mostrando aqui é minha visão, mas vocês também têm. Então, vocês têm que olhar a pontuação, têm que olhar as atividades e ir para frente. Mas quem fez a atividade e não ganhou ponto, olha lá, me passa que eu tenho. Todas as atividades vocês mandaram para mim no Google, eu tenho tudo registrado. Quem fez a atividade e não está com pontuação, pode reclamar que eu acerto. Beleza. Tá bom? Uhum. Mas o mais importante, pessoal, é vocês, quem não está fazendo atividade no AVA, é fazer. Comecem a fazer. Comecem a fazer porque é uma forma de aprovação. Além de aprendizado, você tem todo o lado de aprendizado, mas também é uma forma de pontuação para aprovação. Tá bom? E se tiver dúvida do AVA, tiver dúvida do que tem que fazer, me chama no WhatsApp que a gente resolve. Tá bom? Não deixem de fazer as atividades. Podemos ir para frente? Então, onde que vocês conseguem tirar pontos, né? Então, dentro do AVA de vocês, tem o estudo dirigido. Então, são vários cursos, são cursos novos, são cursos que trazem informações. Então, você faz esse curso, você ganha até 1.500 pontos. O desafio nota máxima, vocês ganham até 3.500 pontos. As atividades virtuais, vocês vão ganhar até 3.000 pontos. Além disso, ainda tem curso EAD livre dentro do AVA de vocês. Então, vocês podem fazer curso, olha quantos pontos vocês podem ganhar. Só a partir daqui, você já tem aprovação garantida. É só tirar um pouquinho de nota na prova. Esse tipo de curso é um grande aprendizado, né? O desafio nota máxima, o que ele faz? Ele começa, numa hora vocês vão ter que fazer a prova do ENAD, né? No final do curso. E esse desafio nota máxima, ele traz várias questões para vocês irem se acostumando com as provas do ENAD, tá? Então, toda semana sai lá no AVA de vocês, desafio nota máxima. Então, a importância de vocês ajudar a se desenvolver, não ter só a aula, não ter só as informações que a gente conversa na sala, mas tem vários outros cursos que vocês podem estar fazendo e ganhando ponto para ter aprovação, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, professor. Vamos em frente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver a modelagem através do modelo de entidade e relacionamento, o ML, né? Então, muitas vezes, se forem começarem a olhar anúncio de emprego, vai aparecer alguma coisa, conhecimento de UML, né? Se vocês olharem os anúncios, eles pedem bastante, principalmente quem procura linguagem orientada a objeto, né? Claro, aqui a gente vai, hoje a gente está trabalhando na parte da teoria, do conhecimento e tudo mais, né? Vocês, quando começarem a trabalhar, a ter aula, né, da linguagem orientada a objeto, vocês vão se aprofundar mais com relação ao ML. Aqui nós vamos conhecer o conceito, tá? Então, ó, só umas... opa! Oi, pode falar.
Eu acho que eu já perguntei isso, mas sobre SQL, a gente, então, pelo que eu tô vendo, a gente não vai ter quase nada prático, correto? Não, não vai ter. Nada? A gente não tem. No nosso caso, na nossa disciplina, a gente vai aprender a teoria do banco de dados. A gente não vai aprender a programar com SQL. Vai chegar um determinado momento do curso que vocês vão utilizar o SQL, tá? Mas não nesse curso, não nessa disciplina aqui. Tá? Não na nossa disciplina, Beleza, beleza. A gente pode, voltando à aula, a gente vai para o laboratório, a gente pode fazer algumas coisas. Eu tinha previsto isso para que a gente fizesse, né? Alguns exercícios, algumas coisas de consulta, tudo, né? Para a gente começar a trabalhar com SQL, né? Assim, mais para conhecer, né? Para que vocês saíssem, juntasse a ideia de fazer o desenho do banco de dados e a partir daí fazer uma consulta e tudo mais, tá? Agora, bom, vamos ver se a gente poderia fazer alguma coisa, mesmo sendo com a aula online. Eu vou pensar um pouco o que a gente pode fazer, não com o SQL da Microsoft, né? Mas usar alguns comandos da SQL do Access, tá? Porque aí depois é só fazer uma transferência de ideia de comando, tá? Mas é eu isso vou que, pensar alguma coisa. Oi. é isso que eu estava pensando, porque boa parte da lógica que o Access utiliza não é exatamente igual, mas é bem semelhante assim à lógica comparada a Tá, SQL. Então seria tá. interessante, porque os tipos de dados, etc, etc. Eu vou pensar alguma coisa, tá? Eu vou pensar alguma coisa para gente fazer, tá? A gente separa porque a gente vai pelo que a gente está indo, a gente deve completar toda a teoria antes de maio, né? Que nós estamos aqui na 3.2, a semana que vem a 3.3. Então, na segunda quinzena de maio, a gente termina, né? Mas eu vou ver se eu encaixo alguma coisa para a gente fazer com o Access, tá? Ver como que a gente consegue fazer para fazer essa demonstração online, né? E pelo menos é uma coisa fácil que vocês possam fazer. A gente monta algumas tabelas, né? Que vocês possam fazer. E a gente faz até algum tipo de relacionamento, tá? A ideia é legal. Vamos fazer isso, tá? Eu vou preparar isso para a gente fazer. Tá legal? Tranquilo. Beleza. Então, o que a gente traz aqui, né? Então, a gente pode agrupar as informações comuns em objeto, né? Então, surgindo então a classe, que pode ser classificada como uma entidade teórica usada para montar o objeto, tá? A classe, ela deve ser exclusivamente criada para guardar as informações de um determinado objeto. Então, aqui, o que a gente tem com relação a objeto? Então, a gente tem o objeto carro aqui, né? E ele vai gerar uma classe carro, né? E o que a gente tem de informação desse carro? O ano, o modelo e a placa, né? Aqui você tem algumas atividades, né?
que é andar, frear. Então, tudo isso aqui acaba sendo o conjunto da classe, né? A classe da informação, tá? Então, ele comenta com a gente que a classe ela é dividida em 3 etapas: o nome, o atributo e os seus métodos, né? O nome ele deve ser referente ao que a classe representa ao ler o nome da classe. Então, isso aqui a gente já tem que identificar. Quando a gente olha o nome da classe, a gente já tem que identificar o que vai armazenar, né? Então, como a gente falou carro, quando a gente começa a pensar, a gente fala: o que eu vou acumular, o que eu vou armazenar de informação relativa a carro, né? Então, por isso que a gente vai... a sugestão sempre foi: vamos criar tabelas em cima de um nome que seja evidente, que a gente possa reconhecer, tá? O segundo são os atributos, né? Eles são as características do objeto. O outro são os métodos, que são os comportamentos que um objeto poderá assumir. Aí a gente fala assim: poxa, mas a gente está falando de carro, placa, não sei o quê, né? O que o autor faz para a gente, né? Ele faz uma analogia com a linguagem C++, né? Os métodos são as funções criadas para realizar algumas tarefas referentes aos seus atributos, aos seus objetos. Então, a linguagem, em resumo, o que a gente está falando aqui, né? Falando de UML. A gente viu nas aulas passadas que a gente criava as tabelas, criavam todas as informações com ferramenta do banco de dados. O UML é uma possibilidade também que a gente pode fazer a mesma função que a gente faz direto no banco de dados, a gente faz com a ferramenta e ela vai fazer todo o relacionamento, né? E além disso, ela coloca algumas funções dentro da classe, né? Ela coloca algumas funções que vai estar ligado à programação por objeto, tá? Então, aqui trazendo um pouquinho mais de detalhamento, né? Então, a gente tem, no caso do carro, é o nome, os atributos são o ano, modelo e placa, e os métodos são andar e frear, né? Então, isso aqui, o que a gente vai trazer dentro do nosso pacote quando a gente estiver criando alguma coisa para uma programação orientada a objeto. Tudo isso aqui, né, vai estar dentro de um pacote que a gente vai usar dentro da nossa codificação, tá? Então, o que esse autor comenta com a gente? Que uma classe ela pode ser conceituada como um tipo de dado, né? Assim como um tipo pré-definido que existem nos compiladores de diversas linguagens de programação ou do próprio sistema de banco de dados. Então, aqui ele está dizendo para a gente o quê? A partir do momento que a gente começa a fazer a programação, a gente pode inicialmente fazer esse desenho de como vai ficar a nossa informação dentro da própria linguagem orientada a objeto, né? E ele trabalha com os mesmos conceitos, né? O que ele fala assim: tipos definidos que existem nos compiladores de diversas linguagens de programação. Então, quer dizer, a gente tem, tanto nas linguagens de programação como no sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente tem as pré-definições do conceito de uma tabela de relacionamento e tudo mais, tá? Uma classe, ela é formada por dados e comportamentos. Então, para a definição dos dados de uma classe, são utilizados atributos
E para definir os comportamentos, usamos os métodos, funções que manipulam esses atributos de classe. Então, os atributos são cada informação da classe, né? O Medeiros, esse autor, ele afirma que uma instância de uma classe é a criação de um objeto baseado em uma determinada classe, tá? Então aí, mais para frente a gente vai ter um detalhamento da instância, né? Mas tudo, esse nome, instância, ele está ligado à parte de como você desenha a sua informação, tá? Então, ao instanciarmos um objeto, criamos esse objeto na memória. Então, o que é isso? Voltando ali na parte do objeto, pensando no carro. A partir do momento, a gente não definiu nada com relação ao banco e nada. Então, você definiu um objeto, ele fica na memória do computador, tá? Com todas as informações necessárias para a gente. E é isso que ele está falando aqui de instância, né? Instanciarmos. Então, a gente já falou bastante, até no livro fala isso, né? E vocês estão até pensando, né? Tá tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver com modelagem de dados, né? Então, aí ele vem e traz a explicação, né? A resposta é que os objetos, eles são persistidos em um banco de dados e por isso também precisam ser modelados de acordo com as regras que estamos aprendendo, ou que a gente vem fazendo as regras de relacionamento, né? A gente pode, como eu já falei, através da linguagem, começar a criar esses objetos e a partir daí a gente vai gerar informação para criar o banco de dados, tá? Então, aí o que ele comenta ainda? Para auxiliar nesse processo, existe a linguagem de modelagem unificada, que é o UML, que é Unified Modeling Language. É uma ferramenta que auxilia a modelagem de sistemas orientados a objetos. Então, o que essa linguagem faz? Ela trabalha com as linguagens orientadas a objetos, Java, C++, e todas essas linguagens que trabalham com orientação a objetos. Então, a finalidade da UML é proporcionar uma padronização nos projetos de sistemas. Então, vocês veem que desde de quando a gente começou a falar de relacionamento, de banco de dados, a gente fala muito em padronização, né? É padronização de nome, padronização de tipo de campo, padronização de relacionamento. Então, a padronização é importante na nossa área. Se cada um fizer de uma forma, e por isso que surgiu o ML, para quê? Para padronizar a forma com que a linguagem orientada a objeto, o relacionamento das tabelas, a criação das tabelas e tudo mais, né? E isso aí abrangendo aspectos conceituais como regra de negócio, né? Então, o que é regra de negócio que a gente já comentou em outras aulas, né? Você vai dizer que um determinado campo é uma chave primária, isso é uma regra de negócio. Você vai falar que o CPF é uma chave primária, isso é uma regra de negócio, né? E artefatos concretos, como as classes escritas na linguagem de programação, que são os sistemas de banco de dados e os componentes dos softwares que são reutilizados, né? A linguagem UML ela é composta por diversos diagramas, né? Então, que diagramas que existem, né? Diagrama de classe, que é o mais usado no UML, pois pode representar um conjunto de classes e seus relacionamentos, né? Então, a partir daqui, se vocês pensarem a classe, a gente fazer uma associação com tabela, né? São todos os seus relacionamentos. Isso aqui a gente consegue
fazer uma associação com a aula da semana retrasada. Semana passada foi a prova, né? Um outro diagrama também que apresenta o ML é o diagrama de objetos. Ele demonstra como, na realidade, as informações do objeto podem ficar armazenadas na classe, né? Um outro tipo de diagrama é o diagrama de caso de uso. É um complemento do diagrama de classes, utilizando principalmente na fase de especificação dos requisitos de sistemas, por ele demonstra os usuários e a funcionalidade do software, né? Então, para cada uso, ele vai fazer uma demonstração uma demonstração e uma associação de como que vai se utilizar e quais são as funcionalidades do software. O diagrama de sequência, ele demonstra uma visão ou uma perspectiva da colaboração entre objetos. Quer dizer, você também, quando você vai fazer... Por que veio a linguagem orientada a objeto, né? É para você facilitar. Então, você antigamente, numa linguagem normal, você vai fazer uma leitura de um arquivo, você tem que fazer vários comandos para se fazer essa leitura. Então, o que o pessoal fez pensando na programação orientada a objeto? Ele reúne todos esses comandos que são ligados à leitura, né? E faz um pacote e ele chama isso de objeto. Então, esse aqui ele comenta para a gente que esse diagrama de sequência, ele faz uma colaboração entre os objetos. O que é essa colaboração? Você pode usar parte de um objeto num outro, né? E você pega uma funcionalidade de um e uma funcionalidade de outro. Isso aí você vai apontar tudo nesse diagrama de sequência, tá? Você tem também diagrama de atividades, que ele determina o fluxo de tarefa que pode ser executadas pelo software ou por um autor. Você tem o diagrama de estados, que ele pode representar um conjunto de estados que um objeto pode ter, ou gatilhos, né? Então, muitas vezes, o que são gatilhos? Você tem um determinado objeto que você pode fazer com que ele chame um outro automaticamente quando ele atinge uma determinada situação, um determinado valor. Então, você pode colocar um gatilho dentro do seu objeto, falando assim, quando esse campo aqui atingir 100, o número 100, por exemplo, você aciona outro objeto. Então, isso no banco de dados e também na parte de programação, a gente chama de gatilho, tá? Um outro diagrama que pode ser apresentado é diagrama de componentes. Ele demonstra os componentes de software, o seu relacionamento, e pode ser bibliotecas, arquivos de ajuda e classes que podem ser anexadas ao software. Então, muitas vezes a gente tem determinadas bibliotecas que tem, vamos supor que você vai fazer uma aplicação que vai utilizar muito cálculo matemático, né? Então, um comando normal que você usa numa linguagem C, numa linguagem Java, ele não tem um cálculo matemático, por exemplo, para calcular a raiz quadrada, né? Então, esse diagrama de componentes, o que ele faz? Você pode buscar dentro de uma biblioteca uma rotina, um objeto que calcula a raiz quadrada, e você não precisa desenvolver na sua aplicação. Você já vai buscar numa biblioteca, é o que ele fala aqui, né? Uma biblioteca, um arquivo de ajuda, que você possa evitar um trabalho seu. Alguém já se preocupou em fazer esse objeto que você possa incorporar no seu programa, né? Eu não sei quantos de vocês, para fazer alguma coisa mais ou menos simples, né? Não sei quantos de vocês conhecem as ferramentas do Google, né? Então, o Google
com as ferramentas planilha, formulário, o próprio documento do Google, ele usa algumas coisas chamadas componentes, né? Isso a gente pode fazer uma boa associação. Esse relatório que vocês receberam com a nota de vocês, né? Eu utilizei um componente da planilha do Google, né? O que ele faz? Ele pega todas as informações que vocês digitaram, né, respondendo à prova, e ele montou aquele documento para vocês, e, além disso, pegou o e-mail que vocês cadastraram durante a resolução da prova e enviou um e-mail para vocês. Então, isso o que é? Eu não precisei desenvolver nada, eu só inseri o componente na minha planilha, né, daquelas que vocês responderam, e ele fez tudo automaticamente. Então, isso é uma coisa, é um componente. O Google usa o componente e as linguagens orientadas a objeto também usam bastante isso, tá? Aqui ele traz um exemplo para a gente, né, do relacionamento entre duas classes, né? Então, aqui vocês vão começar a ver alguma coisa diferenciada, porque ele usa algumas coisas de linguagem de programação. Aqui é exemplo, né? Não é nada para ligado à programação, nada, mas é nesse formato que o ML trabalha, né? Então ele traz para a gente aqui. No DR, a gente usava N para representar muitos, né? Que era o famoso 1 para N, né? Aqui ele usa o asterisco. Tá vendo aqui, ó? Na parte de baixo aqui, ele fala 1 para asterisco. Quer dizer, é uma nomenclatura que o ML utiliza. A gente tem que acostumar com a nomenclatura de cada aplicativo, de cada software, né? Então, o que ele fala também? Observe que a classe Estado, tá aqui a classe Estado, né, possui 2 atributos do tipo string e um método. Tá aqui, ó, 2 string, né, e um método. Então, aqui o que é o string? O string são os valores que vão ser carregados aqui. E o método, né, que vai ser a funcionalidade desse objeto, né, é cadastrar. Então, quando no seu programa você chamar essa classe aqui, ele já vai vir com tudo isso aqui pronto e ele já vai vir com uma opção para você cadastrar. Então, você não vai precisar desenvolver nada, porque ele já preparou tudo isso aqui. Então, esse é o desenho. E o método é a funcionalidade daquele objeto, tá? Aí ele faz ele aponta também a classe cidade, né? Ela possui 3 atributos, tá aqui os atributos, né? 3 atributos, sendo 2 do tipo inteiro, né? Então, o que é um inteiro? É um número inteiro, sem vírgula nem nada, né? E um do tipo string, que que você vai trabalhar com letras e tudo mais, né? Além do método, que é modificar a população. Aqui não é para tentar entender a relação, mas apenas pensando aqui que em cada classe a gente tem os atributos, né? Tem os atributos e tem também o método. E esse aqui, ele faz a relação com a cidade, né? Então, se vocês lembrarem lá do nosso banco relacional, o que ele tinha? Ele tinha uma chave. Aqui a gente tinha chave primária e chave estrangeira conectada, né? Então, aí ele comenta mais aqui com a gente. É importante ressaltar que a quantidade
de atributos e métodos varia de projeto para projeto, pois o desenvolvedor deverá modelar a classe de forma que achar mais adequada, tá? Então, olha, aqui já começa a trazer para a gente que o desenvolvedor é que vai ver a melhor forma de se fazer esse relacionamento, né? Tá? Então, aqui o importante é que o que eu quero que vocês guardem, né? Aqui a gente está trazendo algumas coisas parecidas, como se fossem as tabelas, né? O adicional aqui é o método, né? Esse método aqui, por quê? Porque é aquele lado do objeto, alguma coisa já, a programação orientada a objeto, que é alguma coisa já pronta, que facilita a vida da gente na hora de programação, tá? É para vocês irem se acostumando também com a representação do ML, tá? Aqui, o que ele comenta com a gente? Quando uma classe é instanciada, né, ação de criá-la, né, então a gente vai criar uma classe no nosso programa, né? Tem-se um objeto na memória de trabalho do computador, quer dizer, você está ali fazendo o programa, você joga o objeto na memória do computador e os atributos da classe são preenchidos com dados, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente já pega, trazendo um diagrama do objeto, aqui dentro do objeto a gente já começa a cidade de Santa Catarina, tô trazendo o anterior, que era o diagrama de classe, né, para aqui para diagrama de objeto. Aqui ele já começa a trazer dados, né? Então, coloca Santa Catarina, a sigla SC, lembra como estava com o string? O string aqui ele preencheu como SC, o estado Santa Catarina. Quando vai aqui para a cidade, tem uma cidade chamada Pomerode, né? E aí é o nome da cidade, o código da cidade e quantidade de população, o número de pessoas da cidade. Então, aqui você vai, Santa Catarina é única, e você vai ter inúmeras cidades com código da cidade, nome da cidade e a população dela. Então, é 1 para N, né? Então, o que ele comenta aqui também? Assim como existe um diagrama de classe, também existe o diagrama de objeto para mostrar as informações que são armazenadas na classe, tá? Então, aqui ele está dizendo, você tem um objeto e aqui está tudo como fica armazenado dentro da classe com os valores, tá? Aqui é uma representação para que vocês comecem a acostumar com essa nova nomenclatura ligada ao ML, tá? Aqui tem um outro exemplo, né? Da mesma forma, você tem aqui o cliente, você tem o nome do cliente, o primeiro nome, o último nome, isso aqui é um status preferencial que foi criado, e aqui ele já tem dois outros objetos com valores, né? Então, o cliente tem os pedidos, tem o pedido 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o pedido 1, 2, 3, 7, 0, 0. Tá? Aqui é para mostrar para vocês como que ele faz a ligação 1 para N. Então, é 1 para diversos pedidos, né? Isso aí a gente, na hora de desenhar o banco de dados relacional, a gente comentou alguma coisa sobre isso, e aqui a gente tem um exemplo mostrando como é o ML, tá? Aqui ele traz para a gente, só para recordar, né? O ML originalmente foi proposta para realizar a modelagem de sistemas orientados a objetos, mas ela pode ser utilizada como uma noção de projeto de banco de dados. Quer dizer, da mesma forma que a gente comentou agora há pouco, de fazer uma atividade com Access, né? Ele também, o ML, ele também é um facilitador para criar a parte do projeto de banco de dados. O Access é muito mais fácil, que a gente pode fazer isso no computador, né?
Então, deixando a modelagem de todo o sistema de forma padronizada, o diagrama de classes, como mostra na figura 3.2, eu voltei aqui a figura 3.2, que é aquela parte do carro, né? Pode ser utilizada para representar o projeto lógico de um banco de dados. Geralmente, o modelo conceitual é realizado com diagrama de entidade e relacionamento, né? Aquele que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, essa é a ideia da UML. Uma classe, quando instanciada, ela guarda as informações na memória. Então, quer dizer, você fez alguma... Você está iniciando um desenho de uma classe, né? E é o que ele fala aqui, ela está na memória RAM do computador, tá? Você abriu a UML, você começou a fazer uma instância, que é criar uma classe, ele está na memória do computador, como qualquer outro aplicativo que a gente usa, né? A gente usa o Word, alguma coisa, você abre o Word, né? Você começa a escrever. Enquanto você está escrevendo, ele está na memória do computador. Se você quiser guardar para usar novamente, você precisa salvar. A UML é a mesma coisa, né? Então, o que ele fala? Toda vez que ela precisa armazenar suas informações para depois recuperá-la, é necessário gravar em um arquivo ou em um banco de dados. Esse processo é chamado de persistência. Então, você abriu a UML, você começou a fazer seu desenho, né? Ele não salva automaticamente, ele fica ali para você usar, de repente você está fazendo alguns testes, mas se você for precisar usar novamente, ou você salva no próprio aplicativo da UML, ou você já gera ele num banco de dados para ter esse desenho preparado. Isso aqui é chamado de persistência, tá? Uma classe de persistência, ela tem como finalidade guardar as informações em meio persistente, para que possam ser recuperadas posteriormente, né? Foi isso que eu acabei de falar, né? Não adianta, muitas vezes a gente fica desenhando, opa, tá legal aqui, não sei o quê, deixa eu desligar o computador e ir embora. Se eu não salvei na UML, se eu não salvei num banco, eu vou perder tudo, né? É isso que ele comenta com a gente aqui, tá? Ele dá mais alguns pontos, né? A persistência do objeto, ela pode ser definida como capacidade de uma linguagem de programação tem de permitir que os dados e objetos resistam a um processo e para mais tarde utilizá-lo em outro processo, alguma coisa, né? Então, existem várias técnicas de persistência que são apontadas aqui, né? O padrão DAO, que é o Data Access Object, o força bruta, Active Record, persistência robusta, framework, padrão JDO, que é o Java Data Object. Então, todos esses padrões, alguns deles, né, eles vão ser aprendidos, ser utilizados quando vocês estiverem na disciplina de programação orientada a objetos. Vocês vão utilizar bastante esses objetos para fazer essa parte da persistência ligada ao ML, tá? Já que é importante que vocês conheçam os padrões e dependendo da instalação, dependendo da empresa, utiliza alguns diferentes, né? Ou mesmo ligado à linguagem, né? O JDO é ligado ao Java, né? Esse autor, ele afirma que na programação orientada a objeto, a gente pode relacionar classes com outras classes, através de hierarquias. Então, uma subclasse, ela pode herdar as características de outra classe. Nesse caso, não seria a classe mãe, né? Nesse caso, seria a classe mãe ou uma superclasse. Esse aqui é mais ou menos parecido com aquela relação que a gente fez no banco de dados relacional, que a gente tinha um complemento de uma
de tabelas, né? Mais ou menos aqui que ele trabalha, tá? Na estrutura de herança, as classes compartilham suas funções e características comuns e as subclasses podem receber outras particularidades exclusivas, né? Então, a gente tem um exemplo aqui que ele traz, né? A classe médico, né? É uma superclasse, essa daqui, né? E suas duas classes filhas, cardiologista e anestesista, herdam os atributos e métodos da classe mãe. Então, isso significa que o atributo CRM, daqui, ó, nome, CPF e data de nascimento, ele não precisam ser escritos nas classes filhas. Por quê? Ele vai fazer, essa ligação que ele faz, ele chama de serão herdados na superclasse. A classe anestesista não possui nenhum atributo ou método além dos herdados, porque podemos definir os atributos e métodos conforme necessário, mas precisamos criar a classe no diagrama. Quer dizer, essas três classes, elas são interligadas, e essa médico é a superclasse, né? Mas eles têm essa ligação que eles chamam de hierarquia. Então, você tem o médico, que é cardiologista, você tem o médico, que é anestesista. Aqui vão as informações, aqui que ele está falando quantidade de transporte, de transplante e tudo mais, mas você tem essa classe que tem todas as informações, que ele chama de superclasse. Então, ele trata isso aqui como sendo herança. Você não precisa você faz a ligação entre elas, mas você não precisa ficar repetindo. No cardiologista aqui você fazer todo nome, CRM dele, tudo. Não, porque ele tá ligado a uma classe superior, que é uma superclasse. Então, isso aqui mais ou menos é do que a gente fazer. Aqui ele não está trabalhando nada com chave primária, chave secundária, mas é mais ou menos aquilo que a gente tem no banco de dados, na definição relacional, em cima da ferramenta de banco de dados, tá? Aqui ele traz para a gente uma associação, alguma coisa. A gente tem o DRR, mas o DER que a gente utilizou nas aulas passadas, né? Mas com uma notação UML. Então, aqui é para vocês fazerem uma associação e verem como é bem parecido, né? Você tem aqui pessoas que a gente fez, né? Quando a gente fez do DER na aula retrasada, e a gente tinha todos os atributos aqui para cada um das tabelas aqui, e aqui ele só transformou isso em classes, né? E a partir do momento que a gente viu lá a parte do DR, a gente consegue ter uma visão de como que fica no UML, tá? Deixa eu ver aqui mais. Então pessoal, o que a gente comenta aqui a gente vai colocando conceitos para vocês, né? E muitos desses conceitos, eles vão ficar mais fortes ou vão fixar mais quando vocês começarem numa linha de programação orientada a objeto, muito mais em cima dessa linha da UML, né? Na parte do DER, a gente consegue fazer alguma coisa usando o Access, né? Na parte do UML, precisaria fazer um conjunto com uma linguagem orientada a objeto. O importante para vocês terem, né? Terem guardado, né? De alguma forma, você faz o relacionamento entre as classes, né? Dentro de cada classe, você vai ter um método, né? Que é
que vai ser definido ou cadastrar, ou ler, ou excluir e comparar. São diversos métodos da linguagem orientada ao objeto, mas no final você vai ter um desenho mais ou menos parecido com esse, que faz uma associação com DR, né? Algumas coisas que a gente viu nas aulas passadas, tá? Eu sei que é muita informação, mas deu para entender, pessoal? Sim. O importante é vocês darem uma relida no capítulo, porque a aula de hoje é muito teórica, né? Então, é importante vocês darem uma lida na unidade 3.2, dá uma olhada lá, tá? E aí, vocês tendo dúvida, vamos conversando aí. Mas é muita informação teórica, tá? Então, o que a gente vai deixar para fixar, né? Então, tem esse questionário na pós-aula da unidade 3.2, né? Vocês vão entrar aqui, né? Será que eu derrubei? Não, né? Não dá para abrir, depois vocês abrem. Mas aqui tem os questionários. Tá abrindo aqui. Vocês conseguem ver o questionário aqui? Eu não tô vendo nada, não. Tá aparecendo. Ainda não. Ainda não? Eu acho que ele não vai conseguir abrir. Ele vai conseguir abrir porque ele está trazendo. Então, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão entrar estão vendo o link aqui vocês estão vendo, né? Voltou a página aqui, né? Vocês têm um link aqui, né? Ou não? Sim. Tá. Então, aqui são três questões do capítulo da unidade 3.2, né? Vou pedir para vocês responderem, serve como atividade do professor, tá? E vai acumular ponto como atividade do professor e também faz com que vocês firmem essas três questões vão trazer para vocês firmarem os conceitos da aula de hoje, tá? Certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não, por enquanto está tranquilo. Tranquilo, né? Então o que a gente tinha do tema de hoje era isso, né? E vamos seguindo aí, pessoal. Vamos em frente. Ô, professor. Oi. Eu mandei aí no WhatsApp do senhor sobre a prova, né? Na questão de número 9. Eu fiquei com uma dúvida porque, assim, a resposta correta, no caso, seria 3 e 5. Mas se der uma lida direitinho, no caso, a 3, 4 e 5 fica correto. Dá uma olhadinha para mim, tem como o senhor tirar essa dúvida aí? Vamos ver já. Qual que era a questão? A 9? Isso, a 9. Deixa eu ver aqui, perdeu o compartilhamento, deixa eu ver. Aqui a 9. A 9, tá? Fala para mim, o que você acha? Não, é que assim, ó,
A resposta correta é 3 e 5, correto? A resposta correta é 4 e 5. É, isso, 4 e 5. Mas blá, blá, blá. Mas, não, tudo bem, deixa pra lá. Não. É um ponto importante para a gente esclarecer. Não, calma aí, Você deixa eu acha ver se é que essa tem daqui mesmo. alguma outra que poderia ser certa? Não é essa daqui, é aquela que fala sobre... Deixa eu conferir aqui. Eu acho que eu mandei a foto errada. É que eu quando a gente está no online, eu não vejo o WhatsApp porque a tela fica toda encoberta, entendeu? Tá tudo bem, mas depois eu mando no WhatsApp do senhor, é que eu não me lembro qual que era. Aí na Tá próxima bom, aí aula fica a gente melhor. discute, tá? Tá bom, eu Na acho que eu tirei a próxima aula a foto gente da questão errada, porque essa daí Não, essa daí eu acertei. Foi só uma que eu fiquei com dúvida, porque são 3 alternativas, que dessas 3 alternativas, seguindo a lógica, elas estão corretas, mas só que aí na correção da prova ficou somente 2, entendeu? Mas eu te mando lá. Mas passa para mim, Tá. se tiver errado, a gente acerta de todo mundo aí, pode ficar tranquilo. O negócio às vezes uma palavra, alguma coisa que pode, não tem problema não. Vamos, Sim. se tiver alguma coisa, vamos em frente. Tá Manda bom, para mim obrigado. que na próxima aula a gente retoma. Tá bom, manda ainda hoje. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Então, acho que a gente pode terminar, né? Então agradeço aí a participação de vocês. Ó, quero ver vocês no top 10 aí, hein? Vamos subir aí, hein? Vamos pegar o Felipe lá, ó. 6.770. Semana que vem eu faço a próxima, hein? Tá bom? Beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço. Beleza. Tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Professor. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.